Oi pessoal, eu sou a Dandara e esse é o Revolutrans. Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre o conceito de hegemonia. O conceito de hegemonia ele foi cunhado por Gramsci, que é um estudioso marxista. Mas para falar desse conceito de hegemonia, a gente precisa falar antes sobre o conceito de estratificação social. Eu vou dar só uma pincelada do que é o conceito de estratificação social, porque a questão da estratificação social ela é mais complexa, eu não estudei tanto ainda, e eu preciso estudar um pouco mais para fazer um outro vídeo para vocês, para falar sobre estratificação social. Mas basicamente, no mundo moderno, a estratificação social ela pode ser dividida em três. Nós temos as sociedades de estamento, a sociedade de casta e as sociedades que são consideradas sociedades de classe. Na sociedade de estamento, as classes são definidas de acordo com uma lei. É basicamente a sociedade que foi herdada dos feudos e que existe em alguns países até hoje. Existe alguma mobilidade social, porque a lei pode permitir casamento em pessoas de dois estamentos, mas ele é bem pequeno. Já a sociedade de castas é aquela sociedade que é dividida no seu nascimento. A sua família pertence a uma casta e você, quando nascer, vai pertencer àquela casta ali. Nessa sociedade, a ascensão de classes ela é muito difícil, ela é quase nula, porque nessa sociedade, se você nasce numa classe inferior, você não pode sequer dividir o prato ou a mesa com uma pessoa de outra classe superior. Então os casamentos são feitos entre as mesmas classes, a divisão de bens é feita entre as mesmas classes e com isso é nula a mobilidade social. E a terceira classe é a sociedade, o terceiro modo de divisão, né, a terceira estratificação social é a sociedade de classes. Na sociedade de classes, ela nasce da teoria de que todos são iguais perante a lei. E é essa teoria que ela é utilizada junto com a teoria da sociedade de classe, que todos nascem iguais perante a lei, para poder justificar uma outra teoria também, que é a teoria da meritocracia. Entretanto, essas duas teorias, tanto a da sociedade de classes quanto da meritocracia, elas desconsideram o fato dos privilégios que essa própria sociedade cria e com isso ela, através da teoria, justifica a opressão a outras classes, as classes inferiores. Embora algumas pessoas consigam ascensão nessa sociedade, ela normalmente não acontece pela meritocracia, não é trabalhando muito que você vai conseguir ascender as classes, e aí então é só mesmo mais uma teoria para poder manter a dominação de classes. Hegemonia ela deriva de um termo militar que é egestai, que é grego, que quer dizer conduzir, e também ela deriva de um outro termo que é hegemonium, que quer dizer comandar. E para Gramsci, né, a hegemonia ela não dominava somente a política, mas também a cultura, a ideologia e a moral. E aí, para poder explicar melhor isso, Gramsci dividiu as classes de intelectuais, dividiu os intelectuais em classes. O que ele chamava de intelectuais? Gramsci chamava de intelectuais aquelas pessoas que tinham alguma condução dentro da sociedade. E aí a gente pode citar aqui, né, no caso de Gramsci, os empresários, alguns trabalhadores um pouco mais avançados na classe do trabalho, e isso no norte da Itália. E no sul da Itália ele chamou os intelectuais principalmente dos eclesiásticos, né, a parte do clero. E aí ele chama os intelectuais do norte de intelectuais urbanos, porque o norte era a parte mais movimentada da Itália e mais urbana, e ele chama os intelectuais do sul
de intelectuais tradicionais. E o que esses intelectuais faziam? Esses intelectuais, eles faziam com que os trabalhadores do norte não se entendessem enquanto trabalhadores. Ele fazia com que, através do discurso, as pessoas se entendessem como parte daquela classe dominante, mesmo que essas pessoas ganhassem pouco e fizessem parte da classe dos trabalhadores. E no sul, os intelectuais, eles faziam, os intelectuais tradicionais, faziam com que pequenos produtores se sentissem como grandes produtores e que isso fizesse com que as pessoas achassem que estavam participando daquela produção. E é por isso que a gente vê aqui no Brasil, quando eu falo disso tudo, eu estou falando de Gramsci em 1926, na Itália, que era dividida entre o sul e o norte. Mas parece que a gente está falando do Brasil, Por isso que a gente vê aqui no Brasil alguns empresários falando aí que a sociedade tem de se esforçar mais, tem de trabalhar mais, e é por isso que a gente vê alguns microempresários e alguns trabalhadores acreditando nisso. E é por isso também que a gente vê algumas pessoas, a grande maioria das pessoas, acreditando que o agro é pop. Gramsci chamava esses intelectuais de prepostos, porque ele falava que na prática, a dominação hegemônica prática, ela acontecia através desses prepostos. Eram essas pessoas que eram responsáveis por fazer a dominação hegemônica prática. Então, aí a gente chega agora no conceito de hegemonia mesmo. Então, hegemonia nada mais é do que dominar o discurso geral, saberes, práticas e modos de representação e modelo de autoridade. Seja através das redes sociais, seja através da grande mídia, fazendo propagandas, ou seja através dos prepostos, que são aquelas pessoas que falam, eu mereço aquilo e eu faço propaganda para fulano, eu faço propaganda para um modelo de sociedade que deu certo. E aí, esse domínio hegemônico, ele nada mais é do que uma tentativa de fazer com que a classe trabalhadora não se entenda enquanto classe trabalhadora. Essa propaganda toda da meritocracia faz a pessoa pensar a vida inteira de que se ela trabalhar muito e exceder o seu horário de trabalho, ela vai ascender nas classes e vai virar aquele empresário que muitas vezes faz se confundir como humilde, como empresário da classe trabalhadora, e faz se confundir exatamente para isso mesmo, para poder fazer o domínio hegemônico. Isso faz com que a gente tenha na sociedade uma sociedade que ela é dominada sem força. Gramsci acreditava que somente as grandes ditaduras faziam a dominação social pela força, que nos outros casos essa dominação era feita através da hegemonia e do discurso hegemônico. E com isso você fazia uma sociedade aceitar pacificamente determinadas ideias e determinados modelos que mantinham a opressão dessa sociedade. Entretanto, esses modelos e essas imposições não faziam um rompimento do tecido social. A pessoa que tinha lucro e que tinha renda conseguia ganhar cada vez mais lucro e renda, entretanto o tecido social não era rompido, não existiam grandes revoluções. E isso faz, exatamente isso, exatamente o domínio do discurso que faz com que o trabalhador não se entenda enquanto classe trabalhadora e mantenha essa subserviência. É por não acreditar que ele é da classe trabalhadora, porque o domínio hegemônico faz ele acreditar nisso. E é por isso que a gente precisa, se proteger do revisionismo histórico. É por isso que a gente precisa estar ocupando esses espaços. É por isso que esse canal existe. É por isso que o canal Revolutrans existe. E é por isso que eu estou aqui falando, eu, uma mulher trans, falando sobre política. Porque é através das nossas figuras que a gente vai cada vez mais falar sobre a nossa cultura, falar sobre os nossos conceitos e proteger a nossa cultura negra, proteger a nossa cultura, a cultura dos nossos ancestrais. Eu também sou do candomblé e aí é com isso que eu tento cada vez mais falar sobre isso, porque para a gente se proteger do revisionismo histórico.
Porque esse revisionismo histórico faz com que o discurso hegemônico hoje em dia fale que homens brancos, héteros, são a melhor classe da sociedade. E quem não estiver adaptado naquilo tem de tentar cada vez mais se adaptar àquilo, fazendo com que pessoas que não se adaptam a isso, pessoas que não conseguem viver com saúde nessa sociedade, sejam postos de lado e sejam silenciados. É assim que o discurso das mulheres e do feminismo é atacado o tempo inteiro. É assim que o discurso dos negros é sempre considerado mimimi. Isso faz parte do discurso hegemônico da tentativa de dominação cultural. É assim que indígenas e pessoas LGBTQI são silenciadas todos os dias e são mortas. Fazendo isso, as pessoas tentam fazer um revisionismo histórico. E a gente está aqui para se proteger do revisionismo histórico. A gente precisa falar sobre fatos históricos. A gente precisa mostrar que essa tentativa de dominação hegemônica é a tentativa da criminalização desses movimentos. E criminalizar esse movimento é fazer revisionismo histórico. É fazer com que as pessoas acreditem que esses movimentos estão errados, que tudo que esses movimentos estão errados falam, que tudo que esses movimentos falam está errado. E com isso eles dominam o discurso. Porque as pessoas vão acreditar nisso se não tiver outras pessoas que sejam negras, que sejam LGBTQs, que sejam indígenas, falando na internet, falando nas grandes mídias, falando nas redes sociais e ocupando os seus lugares, ocupando os lugares de fala, para poder proteger a gente desse revisionismo histórico. Assim a gente vai construir uma contra-hegemonia. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, porque senão esse vídeo fica grande demais. E aí eu preciso estudar um pouco mais também para falar sobre contra-hegemonia. Bom, gente, era isso que eu queria falar. Na descrição do vídeo tem os links para os artigos que eu usei para fazer esse vídeo. Eu estou nas outras redes sociais. No Twitter eu sou @dandaratrans e no Instagram eu sou RevoluTransOficial. Você pode clicar aqui para assinar o canal. Aqui tem o link do vídeo para a campanha Me Dá Meu Nome. Dá joinha no vídeo. E um beijo e até mais.